O estouro da fraude contábil das Americanas completou 2 meses no começo de março, deixando um rastro bilionário no mercado financeiro. Muitos perderam dinheiro com a história das Americanas, mas houve também quem ganhou com o declínio de uma das maiores varejistas do país. Salve pessoal, Sammy Boy. Entre as perdedoras, obviamente, está a Americanas, que viu as suas ações desabarem mais de 90% e entrou em recuperação judicial. Mas ela não afundou sozinha nesse barco. Entre os fundos que mais perderam dinheiro com a queda da Americanas estão os da Moa Capital. A gestora investia pesado nas ações da Americanas e ainda que já tenha zerado a posição, os danos permanecem. Seu principal fundo de ações acumula quase 9% de perda em 2 meses. Mas em termos nominais, ninguém sofreu mais do que o trio Lehman, Teles e Sicupira, da 3G Capital. Em apenas um dia, os acionistas de referência das Americanas perderam 3,2 bilhões de reais. Só que, maior do que a perda que tiveram com as ações da empresa, foi a crise de desconfiança sobre todos os negócios em que eles são controladores ou que possuem grande participação. Em poucos dias após o estouro das Americanas, o trio da 3G viu o valor de mercado de suas empresas desabar em 60 bilhões de reais. Tamanha desconfiança, inclusive, abriu espaço para ataques por parte de concorrentes. Um dos alvos foi a Ambev, que chegou a ser denunciada pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, a Serve Brasil. A acusação era de um rombo de 30 bilhões de reais em manobras fiscais. As denúncias, no entanto, foram rebatidas pela Ambev, que alegou serem falsas e oportunistas. Analistas que cobrem a empresa também rechaçaram as acusações da Serve Brasil. Ainda assim, os ruídos em torno da história foram suficientes para derrubar o preço das ações da empresa. No ano, os papéis da Ambev ainda acumulam queda. E olha, para piorar, a Light, que tem o Sicupira como um dos principais acionistas, tem sofrido diversos cortes de rating por agências de classificação de risco. A distribuidora de energia está perto do fim do contrato de concessão no Rio de Janeiro e tem enfrentado dificuldades para conseguir empréstimos. Ainda que não tenha relação direta, parte do mercado, pelo menos, acredita que a crise na companhia foi agravada pelo caso Americanas. Isso porque as lojas americanas deixaram um rombo bilionário também nos balanços dos principais bancos que operam por aqui, que são seus maiores credores. Só com o Bradesco, Doni, a dívida das Americanas é superior a 4,8 bilhões de reais, o maior valor a ser recebido. O Bradesco também foi o que mais sofreu na temporada de balanços do 4º trimestre. O banco teve que aumentar a provisão de perdas por inadimplência, o que afetou o resultado final. No período, o banco obviamente não chegou a perder dinheiro, mas o lucro do Bradesco teve queda anual de 75% e as suas ações caíram 8% após a divulgação do balanço, reduzindo em 30 bilhões de reais o seu valor de mercado. Mas nessa história toda também teve quem saiu ganhando. Fundos que estavam vendidos na ação antes do rombo das Americanas conseguiram fazer fortunas. Esse volume de vendidos, por sinal, cresceu muito antes da história vir à tona. Quando estourou a bomba, o montante de ações em aluguel era 5 vezes a quantidade de junho do ano passado. Fundos multimercados e long bias estiveram entre os beneficiados por admitirem posições vendidas. De acordo com a Bloomberg, um desses fundos foi o AZ Quest Top Long Biased. O fundo chegou a subir mais de 2% no dia do estouro, graças à posição vendida na companhia, e desde o início do ano o retorno está um pouco acima dos 3%. Mas não foram só os vendidos que saíram ganhando com os problemas contábeis da Americanas. Suas principais concorrentes também. Na bolsa, quem mais sentiu esse efeito positivo foi Magazine Luiza. A companhia, que estava meio que andando de lado no mercado, foi a principal válvula de escape de investidores que queriam manter posição no setor de varejo, mas precisaram vender suas ações de Americanas. De início, todo o setor sofreu com a desconfiança de que o problema das Americanas pudesse respingar em outras varejistas de e-commerce. Mas depois de verem que foi um caso isolado, o humor do mercado para Magalu virou. Em poucos dias, a ação chegou a acumular mais de 70% de alta. E quem também se beneficiou foi o Mercado Livre, que já acumula cerca de 40% de alta no ano.
Em declarações recentes, a diretoria da empresa afirmou que abriu o ano ganhando ainda mais participação de mercado, com a fatia da Americanas encolhendo. A Via, vista como mais defasada na corrida do e-commerce, foi quem menos se favoreceu nessa história. Ainda, Doni, sob grande desconfiança, a empresa registrava mais de 15% de perdas neste início de ano. Só que essa maior cautela também se refletiu nas recomendações para os papéis. De 13 casas que cobrem as ações da empresa, nenhuma recomenda a compra da ação, sendo que a recomendação de 3 é para ficar vendido no papel. A análise fundamentalista prega escolher empresas sólidas, com ótimos fundamentos, a preços descontados, que não refletem adequadamente todo esse potencial. Há quem diga que o setor do varejo ainda está bem penalizado. No entanto, esse setor é complicado porque é sensível à alta da inflação, dos juros, da conjuntura econômica. Então, se vocês acreditam que as perspectivas são boas para o país, que a economia vai retomar, que as compras, em especial das parcelas com menor renda, vão acelerar, esse é um bom indicativo para o varejo. Por outro lado, tem quem fuja de investir nele devido às oscilações e às perspectivas menos otimistas para a economia do Brasil. Qual é o seu sentimento? Qual é a sua aversão ou apetite a risco? Se você quiser, pode comentar nesse vídeo e vamos agora para o Giro de Notícias. A Vale avalia uma cisão ou oferta pública inicial de ações de seu negócio de metais básicos depois de concluir a oferta de uma participação minoritária. A gigante de mineração brasileira está em negociações para vender uma participação de 10% na unidade e espera que as propostas finais sejam apresentadas até meados de abril. Uma vez concluída a transação, a Vale provavelmente abrirá capital da unidade ou vai desmembrá-la em 2024. As informações são de fontes da agência de notícias Bloomberg. A Samsung vai investir 230 bilhões de dólares nos próximos 20 anos em produção de chips na Coreia do Sul. O projeto de cerca de 300 trilhões de wons faz parte de um plano de investimento do setor privado de 550 trilhões de wons divulgado pelo governo. O país busca expandir incentivos fiscais e apoio para aumentar a competitividade dos setores de alta tecnologia. A startup OpenAI disse que está começando a lançar um poderoso modelo de inteligência artificial conhecido como GPT-4. A companhia que criou o ChatGPT informou que sua tecnologia mais recente é multimodal, ou seja, que imagens e texto podem estimulá-la a gerar conteúdo. O recurso de entrada de texto estará disponível para assinantes do ChatGPT Plus e para desenvolvedores de software, com uma lista de espera. Obrigado, Doni, pela parceria. Vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos aqui no Cafeína ou no Invest News. Tchau, tchau.